meus irmãos, que a paz esteja com vocês. Eu sou o irmão Josi e você está no meu canal Palavra da Verdade com o irmão Josi. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que está chegando aqui para que se inscreva aqui no meu canal, também acione o sino da notificação, deixe o seu like, pois o seu like ajuda muito o nosso crescimento. E não deixe de compartilhar essa mensagem para que ela alcance muitas e muitas vidas. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de quem eu sou, de onde eu venho. Muitas pessoas têm perguntado, mas quem é esse irmão Josi? Por que ele está falando assim? E chegou de repente, falando de Jesus, anunciando o Evangelho, mas de onde ele vem? Bom, irmãos, nem sempre eu fui assim. Nem sempre eu falei de Jesus. Eu já tive alguns momentos longe do Evangelho na minha vida. Na verdade, até os 30 anos de idade, eu não conhecia o Evangelho do Senhor Jesus. Apenas ouvia falar, mas não conhecia da maneira e da forma que eu conheço hoje. E para dar base, irmãos, ao que eu quero passar para vocês nesse vídeo, eu vou estar lendo uma passagem muito conhecida, que vai falar muito com você, porque essa passagem marcou muito a minha vida. Ela se encontra no livro de Lucas. Eu vou estar lendo somente 2 versículos no capítulo de número 9, que são os versículos 23 e 24. Vamos à palavra. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Esta é a palavra, meus irmãos. Essa é a palavra maravilhosa que marcou a minha vida. Porque, como vocês puderam ver na capa desse vídeo, tem uma ilustração das coisas que eu fazia antes de me converter ao Evangelho de Jesus. Eu já fui DJ na noite, eu tocava nas baladas e também fui vocalista de um grupo de pagode. Então, nessa época, eu vivia na noite, eu tocava pagode, eu trabalhava com som, enfim, eu varava as madrugadas. E já fiz tantas outras coisas na minha vida, de que não me orgulho, e gostaria de estar passando para vocês nesse vídeo o que é viver sem Cristo e o que é viver com Cristo. Irmãos, em meados de 2011 para 2012, eu decidi mudar de profissão. Eu decidi dar um tempo no que eu estava fazendo. Eu trabalhava como padeiro e decidi ir trabalhar numa fábrica de artefatos de couro. E lá eu encontrei uma pessoa que curiosamente vivia comigo nas baladas da vida, vamos dizer assim. E eu vi que ele estava diferente, que era uma pessoa mais calmo, mais centralizado, uma pessoa que falava muito do amor de Cristo, do Evangelho, e eu fiquei bastante impactado com aquilo. E um dia desses, durante um período de hora extra que a gente ficou fazendo junto, eu pude conversar com ele, e foi aonde ele começou a me falar da mudança de vida que ele teve quando ele conheceu Jesus. E ali ele foi falando, foi se emocionando, foi me mostrando os caminhos que ele passou para chegar naquela mudança, para se transformar naquela pessoa que ele era naquele momento e que é até hoje. E aquilo mexeu muito comigo, aquilo me deixou realmente impactado. E eu comecei a pensar muito, eu comecei a rever muitos conceitos que eu tinha, eu comecei a rever, irmãos. Porque a vida daquele rapaz, ela serviu de espelho para mim. Depois que ele deixou as noitadas, as baladas, a bebida, as drogas, ele começou a ser uma pessoa muito diferente. E aquilo foi um gatilho para que eu pudesse colocar em meu coração também esse desejo de mudar de vida. E num certo dia,
a gente estava ali conversando e falando, e ele me falando do Evangelho, sobre algumas passagens da Bíblia, e a gente começou a conversar, a falar coisas a respeito da Bíblia. E curiosamente, durante o período das 6h30, 7 horas da noite, começava um programa evangélico numa rádio que a gente ouvia. E nesse dia, a gente terminou o nosso assunto, ele deu o ponto de vista dele e eu fiquei feliz com aquilo e a gente ligou o rádio. Irmãos, a palavra que o irmão que começou a fazer a pregação no rádio foi a mesma palavra que ele estava falando comigo. Aí naquele momento ele começou a dar glória, aleluia, graças a Deus, Deus está confirmando e tal. E aquilo me fez muito bem. E durante um tempo eu fiquei remoendo aquilo no meu coração. E por muitas vezes ele me falou, vamos na igreja comigo, vamos fazer uma visita na igreja e tal, e eu nunca tive a oportunidade de ir. Mas veja como é o trabalhar de Deus, né, irmãos? Eu comecei a conversar com uma pessoa que frequentava a mesma igreja que ele frequenta. E essa pessoa começou a conversar comigo, começou a se envolver, hoje é minha esposa, olha como que Deus é bom, né? E de repente a gente se encontrou namorando. E num dia desses, a gente já estava ali preparando para casar e tal. Aí ela um dia foi ver o ensaio meu, como funcionava, né? O grupo de pagode e tal. Aí quando ela chegou, ela ficou um pouquinho, aí ela estava um pouco assim aflita, sabe? Eu vi que ela não estava assim se familiarizando com aquele ambiente e de repente ela saiu. Aí terminou ali um ensaio e tal. Aí eu saí daí e liguei para ela. Falei, amor, você foi lá no ensaio, saiu antes, aconteceu alguma coisa, você passou mal? Ela falou, não, eu não passei mal não, tô bem. Eu falei, mas por que você foi embora, não me esperou? Ela falou, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Você faz essas coisas que você estava fazendo lá no ensaio, no palco? Eu falei, sim, eu faço porque lá eu sou artista, lá eu sou músico e eu preciso passar para o meu público aquilo que eu estou ensaiando. Aí ela falou, olha, então você me desculpa, mas para mim não serve. Eu falei, como assim? Aí ela começou também a me falar do Evangelho, me falar coisas de Deus e deu o ponto de vista dela. E ali foi a gota d'água para mim, meus irmãos. Ali eu percebi que eu teria que mudar de vida se eu quisesse realmente me casar com ela. Eu percebi que eu tinha que me transformar em outra pessoa. E foi então que eu tomei a decisão de seguir o Evangelho. Naquele momento eu parei com tudo. Parei com as noitadas, parei com o pagode, conversei com meus amigos lá, os companheiros de grupo e falei, ó, a partir de hoje não vou mais, não quero mais. E foi aí que eu conheci a palavra renúncia. É isso mesmo, meus irmãos. O Evangelho do Senhor, ele consiste muito em cima dessa palavra, renúncia. Eu comecei a renunciar algumas coisas da minha vida. E uma dessas coisas foi o que eu mais gostava, que era estar tocando na noite, fazendo meus pagodes, que era estar nas baladas. Então isso para mim foi muito difícil. Eu renunciar ao que eu gostava por causa da mulher que eu amo. Só que na verdade, depois que tudo passa, depois que o Espírito Santo vai trabalhando no coração, aí que eu fui perceber. Eu não estava deixando as coisas que eu gostava pela mulher que eu amo. Eu estava deixando as coisas que eu gostava porque o Espírito Santo já tinha tocado em meu coração. Porque o Espírito Santo já estava fazendo uma obra em meu coração. Então, naquele momento, eu comecei a entender o que é ser cristão. Ser cristão é renúncia. Ser cristão é você deixar de fazer as coisas que agradam o homem, as coisas do mundo, e começar a fazer as coisas que agradam a Deus. Não é fácil, meus irmãos. Da noite para o dia, você parar de fazer aquilo que você estava acostumado a fazer quase a sua vida inteira.
não é fácil, mas se você tiver fé, força de vontade e tiver Deus no seu coração, fica mais fácil. Eu quis falar sobre isso com vocês hoje para que vocês conhecessem um pouco a minha história, né? Porque de uma hora para outra eu apareço aqui no YouTube com o canal e pregando o Evangelho, mas quem é você, né? Muita gente não me conhece, mas as pessoas que me conhecem sabem a minha história, sabem que o que eu estou falando é verdade. E depois disso, meus irmãos, foi tudo glória e aleluia. Não. Teve processo. Teve muitas coisas que aconteceu para que eu chegasse ao ponto que eu estou hoje. Jesus, ele quer fazer uma obra nas nossas vidas, mas ele quer fazer uma obra por completo. Ele quer nos transformar por completo. Ele quer pegar aquele vaso velho, quebrar, amassar, esmiuçar e fazer um vaso novo. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa transformada, hoje eu vivo o Evangelho, hoje eu procuro seguir da melhor maneira possível as coisas de Deus e também procuro fazer da melhor forma possível as coisas de Deus para agradar a Ele. Porque o importante nessa vida, meus irmãos, é agradar a Deus sobre todas as coisas. Bom, eu já falei um pouco para vocês da história da minha conversão nesse vídeo. Tá aí para vocês saber quem eu sou, de onde eu venho, o que eu era, as coisas que eu fazia. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa transformada por Deus e eu me orgulho muito disso, porque Jesus me transformou, Jesus me remiu, mudou a minha história, me colocou novas vestes e hoje eu sou uma pessoa feliz por isso. Mas eu não vou parar por aqui, irmãos. Eu vou finalizar hoje esse vídeo, tá, com a minha história, mas no próximo vídeo eu vou trazer para vocês o testemunho daquilo que Deus fez, da grande obra que o Senhor operou em minha vida para que eu chegasse até aqui. Amém, meus queridos irmãos? Então por hoje foi só. Eu peço a você que ficou até aqui, que assistiu esse vídeo até aqui, para que se inscreva no canal. Também acione o sino da notificação e deixe o seu like, porque o seu like ajuda muito o fortalecimento do nosso canal. E também compartilhe esta mensagem, para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra e que pessoas possam se converter através desse testemunho. Amém, meus queridos irmãos? Então, por hoje é só. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.